Olá, queridos, bom dia, aliás, boa tarde, né? Oi, Queen Master, Maria Lima, Tarcísio, Jair. Bem-vindos, queridos, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa leitura da Bíblia, amém? Vamos lá? Oi, Flávio. Aqui estamos, firmes em nosso propósito, né, de leitura da Bíblia, nesse dia 56 da nossa viagem, né, assim, que é 2024, aqui estamos para prosseguir em nossa leitura. Oi, Joel. Vamos lá? Hoje, a partir do capítulo 21, vamos ler o 21, 22 e o 23. Oi, Leandro, Sandra, vamos lá? Números, capítulo 21. Começa dizendo assim: derrota do rei de Arade. E vem história aqui. Amém? Senta aqui. Lá vem história. O capítulo 21 do livro de Números. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Negueb, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então, lembra que ao passar pelo país, né, de Edom, Moisés pediu permissão, não é, para passar, disse que não pegaria nenhuma fruta, nem tomaria nem água do poço deles, né? E caso isso acontecesse, ele pagaria. Primeiro pediu para passar pela estrada real, ele não permitiu. Depois disse, não, nós vamos, né, aqui pelos... E mesmo assim ele não permitiu. Foi necessário dar a volta, né? Assim, pronto, mais uma vez ele vai lidar aqui com um rei cananeu. Oi, irmão Paulino, seja bem-vindo, querido, à leitura da Bíblia ou ao pedacinho da Bíblia que nós lemos e oramos a palavra. Amém? Vamos lá? Números capítulo 21 segue dizendo: nós que estamos nesse firme propósito de leitura de toda a Bíblia na sequência como está na Bíblia, né? Página por página, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Aqui nós não pulamos nada, amém? Tal qual foi escrita e organizada. Aqui só pastor Josenildo Lima da Paraíba. Olha só, eu falo de Natal, pastor. Falo de Natal no Rio Grande do Norte. E aqui está, queridos, como de costume, o nosso CEF, né? O nosso memorial, o nosso livro de oração. Eu quero já abrir aqui no dia de hoje, o dia 56, né? Assim, da nossa viagem, da nossa aventura, que é essa viagem por 2024, né? Assim, hoje é o dia 56 e eu quero aqui anotar o seu nome. Viu? Você querendo, já vem pra cá o seu nome e a partir de hoje vai estar conosco em nossas orações, amém? Nossa campanha de Daniel, essa oração que nós fazemos 3 vezes ao dia, sempre que estamos aqui lendo a Bíblia juntos, né? Leva comigo para o ciclo de oração e vou estar sempre orando por você e pela sua casa, amém? É só deixar seu nome e eu vou estar aqui anotando nesse memorial, amém? Que juntos nós estamos, pode colocar, Josenildo, pronto, pastor Josenildo, né, assim? Esse memorial que juntos nós estamos escrevendo diante de Deus, né, assim? Jesus disse que aquele que não se envergonhar, Josenildo com Z, isso, que não se envergonhar do evangelho, né, assim? Ele também não se envergonhará. Amém. Brenda, naquele grande dia. E como diz Malaquias 3, né, assim, existe um sefer, um memorial, um livro, onde está escrito o nome de todas as pessoas que amam e honram o nome do Senhor. Amém? Por isso nós temos o nosso. Glória a Deus. Vamos lá? Então, continuando,
Senta que lá vem história, viu? Números 21 segue dizendo que Israel vinha pelo caminho de Atari, né? Pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos, vê? Houve ali uma batalha, né? Eu penso que nós que estamos lendo desde o primeiro capítulo, né? A primeira batalha, né? Assim, nós vamos encontrar aqui nesse registro, nesse documento histórico, né? Manual de medicina, né? Muitas vezes manual do direito, né, assim, nós que estamos lendo essa Torá, né, essa primeira parte da Bíblia, onde tem muitas das leis, né, do Senhor que aqui foram nesse momento estabelecidas. Lembrando que nós estamos no momento em que Deus está se mostrando, né, se dando a conhecer ao seu povo, né, que de um homem ele fez por ter rejeitado todas as nações da terra, né, assim, que estavam muito distantes, né, assim, do seu propósito e da sua vontade. Oi, Ruth, a paz do Senhor, querida. Oi, Rayane. Posso ir colocando o nome de vocês, meninas, em nosso memorial, em nosso livro de oração? Vamos lá, Rayane, Ruth. É isso aí. Então, enquanto a gente lê... Oi, Raxa. Seu casamento, né, Sérgio? Tá certo. Sobre o bife, eu não tô sabendo, Raxa. Mas sobre a Bíblia, a gente pode conversar um pouco, amém? Cida? Tá certo, Cida. A partir de hoje, viu, gente? A partir de hoje, não só hoje, mas a partir de hoje o seu nome vai estar aqui em nosso memorial, né? Nesse livro de oração, durante toda a nossa viagem, durante toda a nossa aventura, amém? Pelas páginas da Bíblia, nós que decidimos viver esse ano de 2024 pautados, né, norteados pelas Escrituras. Né? Todos os dias nós estamos aqui de segunda a sexta, de 9 da manhã, lendo 3 capítulos por dia. E ao final do ano vamos ter concluído, amém? Hackzo. Vamos lá, queridos? Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, e eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma, com Agar, né? E esta foi uma grande história, né, assim, mas registrado aqui em apenas 3 versículos, né? Uma oração imediatamente respondida, né? Uma oração em concordância com a vontade de Deus para eles, né, assim, que era dar aquela terra a eles, embora que no primeiro momento eles, ao que parece, perderam, porque alguns foram levados cativos, né? Quando eles fazem esse voto, essa oração, dizendo que se o Senhor os entregasse, eles fariam, né, como Deus havia determinado, que era eliminar, né, aquela gente, aquele povo dali. Assim aconteceu. Em 3 versículos, né, a história. Sim, Cida, por favor, coloque o nome de minha irmã. O nome dela é Doranei, está com câncer há mais de 3 anos. Sim, querida. Minha mãe passou por isso no ano passado. Como família, nós sabemos bem o que é. Vou colocar. Sim, querida, e vai estar conosco. A partir de hoje, a partir desse dia 56, ao longo dessa viagem, nós estaremos sempre, Cida, apresentando Dora. Viu, Doranei, nossas orações, querida. Minha mãe está curada, né? O último exame deu negativo para as lesões e malignidade. Ela segue com o acompanhamento, né, assim, que é periódico e tudo, mas ela está, graças a Deus, como em nome de Jesus vai estar a Dora também, viu? Livre desse mal. Vamos lá? Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Lembra? Eles não tinham permissão de passar por dentro, porque, né, foi proibido
pelo rei de lá, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Bem típico, né? Qualquer identificação não é mera coincidência, amém? E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água. E a nossa alma tem fascínio desse pão vil. E mais uma vez eles desprezam ali o maná, né assim? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor. E contra ti, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Olha só, né? Aqui nós vamos encontrar o povo outra vez desprezando, né, o maná, ou sendo impaciente, né, assim, e ali murmurando, né, contra o Senhor e contra a liderança, né, que Deus havia ali estabelecido sobre eles, no caso Moisés. Eles reconhecem isso, pedem perdão. E ali o Senhor vai usar, né, dessa simbologia, né, assim, apontando para Cristo, lembrando que nós só entendemos o Novo Testamento quando nós conhecemos o Antigo Testamento, né, assim, Cida? Seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda. Estamos todos os dias aqui, queridos, lendo a Bíblia juntos, amém? Tal qual como está escrito, aqui nós não acrescentamos nem diminuímos, não sabemos contar histórias, né, nem de nós mesmos ou de quem quer que seja, né? Nosso único objetivo aqui é ler a Bíblia. Enquanto a gente lê, a gente conversa, né, comenta e ora, amém? Então, o capítulo 21... segue dizendo, né, não antes da gente pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós murmuramos, né, e desprezamos o que nós já temos, né, focando do que nós ainda não alcançamos, né, assim, é verdade que a terra para onde eles estavam indo manava leite e mel, né, assim, o cacho de uva era necessário 2 homens para carregar, mas como ainda não tinham chegado, ainda estavam no deserto, eles estavam aqui murmurando, se queixando por não ter água e nem pão, sendo que, né, todos os dias o maná estava ali, a providência do pão, inclusive era possível fazer pão, né, e água também. Nenhum deles morreu de sede, amém? Então é tempo, né, queridos, de um início de semana como este, ou ao findar de um mês como esse, nessa altura, né, da nossa viagem, do ano, ou da viagem que está só começando, a gente agradecer, né? Contentamento é isso, né? Estar agradecido pelo que nós já alcançamos, né? Reconhecer o feito, né? O trabalho do Senhor em nossas vidas, né? E tudo que Ele já tem nos dado, é o marido, é a esposa, os filhos, a casa, quer nossa ou não, né? Mas que nós repousamos, né, a nossa cabeça, é motivo, né, da gente estar agradecendo. Quem foca muito no que não tem é ingrato e mal é agradecido. Amém? E o capítulo 21 de Números segue dizendo: então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered. E dali partiram e se acamparam na outra margem de Arnon. Sim, que está no deserto que se estende do território dos amorreus, porque o Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus, né? Por vezes nós vamos ver aqui um mapa, né, assim, de toda aquela região. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb em Sufa e os vales de Arnon
e o declive dos vales que se inclina para a sede de Ar e se encosta aos limites de Moabe. Vai citar aqui um texto já conhecido na época, né? Esses dados, né, essas informações históricas, até geográficas, né, assim, queridos, são provas de que a Bíblia é verdade, né? De que ela realmente foi escrita nesse momento em que ela está sendo aqui, em que está sendo aqui narrado, né? Assim, nós temos a Bíblia comprova, né? Ela mesma, né? Assim, ser um documento histórico, né? Assim, entre outras coisas. Sim, Valdenice, você pede oração? Muito bem, nós temos aqui a família de Valdenice. É isso aí, Valdenice. Nós pedimos por nós e pelos nossos, né? Assim como disse Esdras, é por nós, pelos nossos e tudo que é nós, né? Então, Valdenice pede oração por Nice, por Jurandir, sim, e os filhos, pronto, o Léo, o Leonardo, o Eduardo, Jaísa, Janara, muito bem, querida, Vinícius, são todos irmãos, Valdenice, Vinícius, Johnny, são todos da mesma família, não é? Jurema e Jefferson, muito bem, querida, a partir de hoje estarão conosco. Hoje, domingo, Eduardo, Johnny, fazendo provas do concurso aí no Distrito Federal. Que Deus abençoe e seja sim, querida. Sim, nós oramos, né? Por Eduardo e por Johnny, que estão, certamente, se não começou de 1, vai começar agora de 2 horas, né? Assim, ou talvez de meio-dia. Essa tarde, queridos, estão ali, né? No concurso, batendo numa porta, né? Assim, batei e abrir-se-vos-á, né? Assim, que o Senhor seja com eles ali, Valdenice, com a sua graça, com o seu favor, né? Com a sua direção, né? Encaminhando, conduzindo eles ao destino, né? Assim, que o Senhor tem traçado para cada um deles, que eles sejam bem-sucedidos em seus caminhos, né? E que encontre sinais do favor do Senhor, né? Assim, graça, capacidade, habilidade do alto, que só o Senhor dá. Amém, querida? Vamos lá, queridos? Então, dali partiram para Beé. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Né? Naquele episódio, nos capítulos anteriores, se eu ainda não coloquei o seu nome, é só me lembrar aqui, viu? Que eu vou estar anotando com muita alegria e levando conosco, amém? Você e sua casa em oração. Onde eles pediram água e Moisés foi orientado a falar à rocha, né? E dali a água saiu, né? Assim, não só para eles, mas como para todos os seus animais. Mais de 1 milhão de pessoas, né? Assim, então cantou Israel este cântico: brota ao poço, entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro, com seus bordões, no deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, de Bamote, ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Nós temos aqui um itinerário, né? Desta jornada, desta viagem, né, do Egito até a terra de Canaã, todo o endereço, né, por onde eles passaram, né, a sequência cronológica até, não é dos fatos, tem poesia, tem história, né, entre uma coisa e outra tem as leis, nós passamos por várias delas, né, nos capítulos anteriores. Nós já lemos Gênesis, os 50 capítulos de Gênesis, né? Já lemos Êxodo, os 50 capítulos de Êxodo, e agora já estamos no capítulo 21 do terceiro livro da Bíblia, o livro de Números, né? Aqui, como disse o salmista no Salmo 90, né? Pedindo ao Senhor que nos ensine, amém? Contar os nossos dias,
contar os nossos números de maneira que nós alcancemos, né, assim, um coração verdadeiramente sábio, como está escrito ali no Salmo 90, né, assim, versículo 12. Então, senta que vem mais história, amém? Números 21 segue dizendo: então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, um outro rei, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. Eles eram uma caravana de mais de 1 milhão de pessoas, né? Assim, segundo o censo, que começa, né, o livro de Números, eram 603.550 homens de 20 anos para cima capazes de sair à guerra. Ou seja, sem contar as mulheres, né, as crianças, os idosos, né? E algum menino, né, assim, de até 20 anos, que por algum motivo não podia sair à guerra. Então, era muita gente, né? Era realmente de assustar, né, um povo assim, no tempo em que as cidades eram muradas, né, fortificadas, e tomadas à força, né, conquistadas à força, deixar tranquilamente assim um povo passar. Mas veja, o povo está pedindo: oi vós que clama no deserto, boa tarde, querido. Seja bem-vindo à leitura da Bíblia. Então, mas eles estão pedindo e prometendo, olha só: não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos do teu país. Né? Pela segunda vez, Israel vai pedir isso, porém, a Seom não deixou passar a Israel pelo seu país. Antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Acredita? Além de não deixar eles passarem, mesmo eles prometendo, né, que não iam pegar em nada, nem a água deles ia beber, né? E não é a primeira vez que isso acontece. O outro ameaçou: se você vier, eu vou contra ti com espada. Israel não foi, ele também não veio. Mas no caso aqui de Seom, ele, além de não deixar, ele vai para cima, né? Com espada, reuniu lá o seu exército e veio contra Israel. Mas Israel o feriu, diz o texto, a Bíblia, a fio de espada, e tomou posse de sua terra, desde o Arnon, lembra lá que era o limite de Moabe, até ao Jaboque, até aos filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Pronto, a batalha aconteceu, não foi escolha de Israel, mas o Senhor foi com eles a tal ponto de eles vencerem e tomarem o seu território. Assim Israel tomou todas essas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, a capital, né, a Brasília, digamos assim, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até ao Arnon. Uma vez ele havia tomado, né, e agora dele foi tomado. E aí, pelo que dizem os poetas, e vem mais uma poesia, né? Vinde a Esbom, que seria Brasília, né? A capital, ou Washington, né? Assim? Vinde a Esbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom e chama da cidade de Seom e consumiu a mesmo, uma outra cidade, de Moabe e os senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Quemos. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E termina dizendo: nós os assenteamos, então, destruídos desde Esbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. Né? E nós temos aqui um verdadeiro mapa, né, assim, de toda aquela região, né, nesse momento aqui da história, não só do povo de Deus, né, mas da história do homem, né, da humanidade. A Bíblia é também um documento histórico, né, que comprova a sua veracidade. Amém? Ex-padre Antônio Sintra, eu tenho um amigo muito querido que tem o seu sobrenome, Antônio. Seja bem-vindo, querido,
a um pedacinho da Bíblia, né? Todos os dias nós estamos aqui lendo a Bíblia. Nosso objetivo é ler toda ela esse ano. Nós já estamos no livro de Números, no capítulo 21, agora, já terminando, né? Assim, Batista, boa tarde, querido. Aqui estamos, né? Decidimos fazer essa viagem, né? Que é 2024, pelas páginas da Bíblia. Estamos hoje no dia 56, né? Assim, de 365, né? De 2024, e aqui estamos, firmes nesse propósito, amém? Enquanto a gente lê, a gente ora a palavra. Oi, Luiz Neto. Cantão, louvor, evangelho de fariseus. Sim. Não entendi, Luiz. Vamos lá? O capítulo 21 de Números termina dizendo: assim Israel habitou na terra dos amorreus. Foi assim que a terra dos amorreus, né, foi tomada ali. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, né, com JZ. Tomaram as suas cidades e desapossaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles. Ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu dei na tua mão. E a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou. Sim, e lhe tomaram posse da terra, né? Porque era a promessa de Deus, né? Que havia rejeitado todas aquelas nações por causa das suas abominações, né? Das suas iniquidades, nas palavras bíblicas, né? No vocabulário bíblico. Coisas que eles faziam. Oi, Fábio, a paz do Senhor, ore por mim e pela Aline, buscando ela no altar de Deus há 2 anos, me guardando para ela. Sim, Fábio, uma decisão admirável, querido, né? Não há quem tenha tomado essa decisão, né? De se guardar para o seu, para a sua, né? Esperar em Deus, que tenha se arrependido, querido, viu? É por isso que a Bíblia diz, né? O que Deus uniu não separa, ou seja, quando é Deus que apresenta, né? Quando é Deus que coloca, né? Assim, quando é Deus que faz o casamento, Ele se responsabiliza, né? Ele garante, né? Que esse contrato há de dar certo, né? Assim, vamos lá, eu vou colocar com muito carinho, Fábio, o seu nome e o da Aline, aqui em nosso memorial, em nosso livro de oração, que vai estar conosco durante toda a nossa viagem, a partir de hoje, amém? Até o último dia desse ano. Vamos estar apresentando você, a Aline também, o futuro de vocês, amém? Continue firme, querido. Oi, pastora Elza, Regilene, vamos lá, queridos? Então, Israel chega agora no momento, né, das guerras, né, das batalhas. É necessário prosseguir. Há uma longa viagem pela frente. Nós já estamos nos primeiros anos, dos 40 anos que eles passaram no deserto, e agora eles vão encontrar alguns embates, né? E agora já organizados, né, pelo Senhor, até a maneira como eles marchavam, queridos. Existia a maneira como se acampavam, né, com a sequência de como levantavam o acampamento e partiam, o sinal que era a nuvem, né? Ali, literalmente, a presença de Deus era na nuvem que Deus descia, né, para falar com Moisés sempre. E ela também era o sinal, quando a nuvem se levantava, eles entendiam que era o momento, né, de se levantar e partir. Quando ela parava, a Bíblia vai dizer: quer muito, quer poucos dias, quer de dia, quer de noite. Eles entendiam que era a hora, né, de partir, ou de prosseguir, ou de estar parado, né? Ainda que ficasse ali 1 mês, 2 meses, o Senhor Deus, né,
ensinando de uma maneira bem didática, né, assim, queridos, de uma maneira bem simples, né, esse povo que não conhecia, como nenhum outro povo da terra, né, naquele momento, até aquele momento, conhecia a Deus, como Senhor, né, assim como Criador, talvez, certamente que sim, como Todo-Poderoso, como ele vai dizer, né, mas aqui ele está se mostrando, se dando a conhecer, né, como Senhor. Muitas vezes, como um pai que é repetitivo, ele vai dizer, ele dá uma orientação, uma lei, uma ordenança, né? E vai dizer, olha, eu sou o Senhor, o seu Deus. Tipo assim, tá entendendo? Eu sou o papai, você é o filhinho. Eu sou o papai, você é a filha. Tá me entendendo? Então, muitas vezes, inúmeras, né? Eu não sei de alguém que tenha contado para saber quantas vezes o Senhor falou, eu sou o Senhor, né? Assim, e é um nome assim, se perdeu a pronúncia, né, de tanto temor, eles deixaram de pronunciar, nós não sabemos mais, né, qual é a pronúncia do nome de Deus, mas foi assim que ele escolheu ser conhecido como Senhor, né, assim que ele é, né. Então, é muito edificante, assim, é muito construtivo. A gente tem entendido aqui que aqui nós temos encontrado assim o material, né, assim, para o que nós estamos construindo nessa vida, né? Ou para o que está sendo construído através de nós. As pedras preciosas, né, assim, como disse o nosso amigo quando entrou, né, pastora Elza, que há quem construa, como disse Paulo, né, em 1 Coríntios 3, com capim, né, assim, com palha, né, mas alguns, como você, eu vejo nessa tarde, né, que ia passando e se deixou ficar aqui por um momento, não para ouvir a mim, não tenho nada a dizer, mas, né, para ouvir a Deus, falando pessoalmente, né, assim, pois é a sua palavra, é Ele falando na primeira pessoa muitas vezes, né, alguns constroem, né, assim, com os materiais certos. E que materiais são esses? As pedras preciosas. É com ouro, com prata, né, assim, com pedras preciosas, né? E isso a gente não encontra na superfície, não é fácil de achar, né, assim, mas tem um mapa, amém? E aqui nós temos encontrado, né? E certamente o que é construído, o alicerçado, né, assim, com estas pedras preciosas, né, com esses valores, com esses princípios, há de permanecer inabalável, mesmo passando por uma tempestade. Amém? Mesmo, como disse Jesus lá, né, sobre a casa edificada sobre a rocha, né, mesmo que o vento forte dê nela, né, assim, ela permanecerá de pé. Amém? Né, assim, pastora? Então, vamos agora para o capítulo 22, amém? Números, lemos o 21, vamos agora para o 22. Balaque envia mensageiros a Balaão. Essa história é tão curiosa, tão interessante. Eu nunca me canso de ler. Olha isso. Tendo partido os filhos de Israel, né, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Nós temos aqui a localização exata, né, assim? Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Ou seja, já havia acontecido aqui, né, essas batalhas, onde Israel saiu vencedor, né, assim? Então, está Israel aqui acampado, aqui perto, na altura de Jericó, né, assim? Aí esse Balaque, filho de Zippor, viu tudo isso, aí Moabe, segue o texto dizendo, teve grande medo deste povo, não sem razão, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Eu no lugar dele também ficaria. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Olha só quem é Balaque. Os nomes são parecidos, né? Mas repare quando a Bíblia se refere a Balaque, que é o rei dos amorreus, e a Balaão, tá bom? Que é uma espécie de profetas. Então, enviou ele mensageiros a Balaão, Balaque, rei dos amorreus, com medo de ser também varrido
né? Já estava claro para aqueles povos que Deus era com Israel e que a vontade de Deus era dar a Israel a posse, né, daquelas terras, porque havia rejeitado aquelas nações, aqueles povos, por causa das suas abominações. Oi, Ana, graça e paz, querido, primeira vez, seja muito bem-vinda a um pedacinho da Bíblia. Hoje nós estamos lendo toda a Bíblia, né? Acabamos de chegar nesse dia 56, né, assim, de 365, em nossa viagem, aventura pelas páginas da Bíblia, no livro de Números, no capítulo 22. Amém? Senta que lá vem história. Quero colocar o seu nome, Ana, com muito carinho aqui, em nosso memorial, o nosso livro de oração. Vai estar conosco a partir de hoje, amém? Em nossas orações. Então, Balaque, o rei dos Moabitas, enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que é o lugar, né? Os nomes são parecidos, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Ele estava apavorado, né? Assim, vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu. Gente, como eu disse agora, oi, Brasil, posso sim, qual é Paula? Sim, querida, com muita alegria. Quem carrega o nome do nosso país, assim, merece a nossa admiração, né? Assim, já está aqui, ó, em nosso memorial diante de Deus, daqueles que não se envergonham do seu evangelho, né? Assim, ou do evangelho, né? Então, ele disse que eles eram como, eles cobriam a face da terra, porque eram numerosos, né, gente? Mais de 1 milhão de pessoas. Paula e Ana, né? O livro de Números começa com esse censo, né? 550 homens de 20 anos para cima. Você imagina, né? Sem contar as mulheres e as crianças, né? Então era um povo realmente numeroso, no deserto, e agora já habitando em cidades conquistadas. Então ele vai dizer: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Uma expressão bem familiar, né? Assim não foi o que o Senhor disse a Abraão? Então ele conhecia a expressão, né? Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. Já entendeu quem é Balaão, né? Ele é esse tipo de pessoa que existe até hoje, né? Assim, que faz feitiço e que é pago, né? Assim. Então ele pediu para ele amaldiçoar e mandou o preço lá do encantamento. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque, lá o rei, né, dos Moabitas. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, né? Como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram ali com Balaão. Veio Deus a Balaão. Ele tinha algum conhecimento de Deus, porque quando ele diz Senhor aqui, está se referindo a Deus mesmo, né? Veio Deus a... ele era uma espécie de profeta, né? Também veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Deus faz umas perguntas, né? Esses momentos que eu vejo o Pai que Deus é, né? Perguntas tão óbvias, nos conduzindo, né? Nos levando a pensar o que nós estamos fazendo, né? Deus não precisava da resposta, mas Ele precisava, né? Assim, Jéssica, seja bem-vinda, querida. Oi, linda, seja bem-vindas, queridas, né? Ao pedacinho da Bíblia, amém? Então, quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem. 2 pontos. Eis que o povo que saiu do Egito, daí ele vai repetir bem direitinho: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles,
nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. É por isso, é com base nessas escrituras, né, que a gente diz que contra o povo de Deus não vale encantamento, né, assim. Então Deus vai dizer, ele não vale, você não vai com eles, porque eles vieram buscar, né? Não vai com eles, tá? E também não vai amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Veja, Deus está aqui se mostrando, né, a um povo pela primeira vez, né, assim, mas é certo que Deus se revelou para algumas pessoas. Por exemplo, há quem acredite que Jó é contemporâneo de Abraão, né, mas num outro contexto, né, mas também teve uma experiência com Deus, né, assim. Boa tarde, amiga, que Deus te abençoe sempre. Nosso final de tarde, amém, Naide, amém, querida, amém. Nosso início de semana, né, assim, que Ele nos norteie, né, nos conduza e nos dê sinais do seu favor, né, assim, de uma maneira única e particular. Ontem eu passei por uma situação assim, eu estava tão receosa, sabe, um exame, anestesia e tal, um pouco invasivo, e ali de cara, quando eu entrei na sala, o Senhor me deu um sinal do seu favor. É sempre bom, né, Naide, pedir a Deus um sinal do seu favor, uma coisa que só nós, né, uma coisa entre nós e Deus, um segredo nosso, né, assim, é muito bom, pois o Senhor está conosco, né, ainda que na fornalha ou na cova dos leões. Ele nunca disse que seria fácil, mas prometeu estar conosco, né, assim. Então que o Senhor nos ajude nesse início de semana, né, assim, com a sua graça, né, o seu favor. Então, ele disse, não amaldiçoarás, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Veja que ele conhecia a Deus, né? Tendo-se levantado os príncipes dos moabitas que foram buscá-lo, né, foram a Balaque e disseram, Balaão recusou vir conosco, né? De novo, enviou Balaque príncipes em maior número, né? E mais honrados do que os primeiros. Olha só, né? Nós estamos falando aqui de uma diplomacia, né? Então, primeiro ele enviou os anciãos, o que isso já era, né, de muito valor. Mas agora ele vai enviar príncipes, né, os líderes ali do povo em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e disseram, assim diz Balaque, Balaque é o rei dos moabitas e Balaão o profeta, amém? Então, assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres, vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo, né? Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa. Ele conhecia a Deus, realmente, né? Ele vai dizer, olha só a resposta, ainda que Balaque, o rei lá dos moabitas, né, me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, e ele era o rei, a casa certamente não era pequena, né? Eu não poderei traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Tem alguma dúvida de que ele conhecia o Senhor? Não. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá, né? Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Olha só, quem conhece a Deus, né, Josiane, querida, seja bem-vinda. Quem conhece a Deus, né, assim, o tem como amigo. Veja, há pouco ele disse, não vá, não amaldiçoe. E ele não foi, né? E agora o Senhor disse, vá, agora vai fazer somente o que eu te disser. Então, capítulo 22, uma linda história, né, do livro de Números, segue dizendo, então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta, né, assim, e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho do por adversário. Isso.
Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, o anjo. A jumenta, vendo tudo isso, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar, assim, ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda, entre as vinhas, havendo um muro de um lado, de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, porque os seus olhos ali nem estavam abertos, cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Mas ela via o anjo, mas Balaão não via, Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito. Naquela ainda deu para passar, Mas aqui o anjo pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. E a bichinha se abaixou. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta. Acredita? Está na Bíblia, é fato, aconteceu, Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu? Que me espancaste já 3 vezes. Ela contou. Que me espancaste 3 vezes, respondeu Balaão à jumenta. Por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão, eu agora te mataria. Tu acredita? Se uma jumenta falasse comigo, gente, eu acho que eu não respondia não, mas ele respondeu, viu? Ele falou assim, por que você zombou de mim, Tivera eu uma espada na mão, eu agora mesmo te mataria. Replicou a jumenta. Imagina a cena, gente. A Bíblia tem de tudo. Inclusive resposta para todas as nossas perguntas. Amém? Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Bichinho. Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Acredita, está escrito. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, que estavam fechados. Ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Só agora ele entendeu. Amém, Aldeísa? Oi, Leia, seja bem-vinda, querida. Estamos aqui no livro de Números. Esse é o pedacinho da Bíblia de hoje. Oi, Jacó. Eu sou assembleiana, sou da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. E você? Se diz paz? De qual denominação você é, Jacó? Então, nós estamos aqui todos os dias, viu, Jacó? Segunda a sexta, de 9 da manhã. Aí no sábado e domingo a gente faz à tarde, Porque tem escola bíblica de manhã de São Vicente, CCB. Ai, me lembra, Jacó, o que quer dizer? Oi, evangelista, sejam bem-vindos. Amém? Entre um belo casal, Veja, queridos, que... Gente, mas eu nunca vou esquecer da fala dessa jumenta, Ela tanto falou como ele respondeu e ela replicou, não só a tua jumenta, que toda a vida, cavalgaste até hoje. Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Então, assim, aqui nós podemos, entender ou aprender, assim, que às vezes na nossa insistência em fazer determinada coisa, assim, que sempre funcionou, como passar por ali ou fazer da mesma maneira, assim, e muitas vezes não funciona mais, Não funciona. Nós temos ali um anjo de Deus, assim, determinado, com ordens ao nosso respeito,
E certamente o Senhor tem sempre o objetivo, né, de nos abençoar, ainda que nos disciplinando muitas vezes, né? Ainda que dizendo não, como um bom pai que Ele é, né, assim, e nós não entendemos, né? Então, assim, quem seria a jumenta, né, assim, que Deus usaria para nós hoje, numa situação como esta, né? Ela vai dizer, olha, a vida inteira não foi assim, né? Acaso tem sido esse o meu costume? Não. Então, muitas vezes a gente, é hora da gente parar, né, assim, não insistir e pensar, ou até mesmo orar, né, assim, sempre orar, né, orar em todas as situações, né, ou seja, em todas as circunstâncias, com humilde petição, né, assim, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente acha que sabe o que precisa, né? A gente sabe mesmo o que quer, mas será mesmo, né? Que é vontade de Deus para nós, né? Assim, aos nossos olhos parece bom, como a Bíblia diz, mas só o Senhor sabe o que é realmente bom para nós, né? Ele tem a visão do todo, né? Assim, é Ele que conhece, né, o caminho para o lugar que Ele tem traçado para nós. Então, às vezes a gente quer passar por ali, fazer da mesma maneira, e é tempo, né, assim, a essa altura, né, da nossa viagem, desse dia 56, Senhor, nós oramos e te pedimos que ajude-nos, né, a não ser assim tão obstinados, tão teimosos em fazer como de costume ou da mesma maneira, sendo que a tua vontade, né, assim, é outra para nós. Amém, queridos? Então, quando o Senhor abre os olhos dele, assim como nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para ver, né, assim, claramente, né, assim, o Senhor nos impedindo de prosseguir por aquele caminho, né, assim, queridos, abra, Senhor, os nossos olhos, né? Se for preciso, use uma mula, alguém que diga, ei, você não está entendendo, né? Mas abre os nossos olhos, né, assim, para que a gente possa ver claramente, né? O Senhor, como diz aqui, olha, então o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor, aí ele vai entender, vai se prostrar, versículo 32. Então o anjo do Senhor lhe disse, por quê? Já 3 vezes espancaste a jumenta. O anjo também estava observando, é claro, ele estava ali, embora Balaão não visse. Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim, né? Porque a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Balaão não disse que se tivesse uma espada, não foi quando ele respondeu a jumenta? Mesmo a jumenta falando, gente, assim somos nós. Às vezes a coisa está tão óbvia e a gente ainda assim é teimoso, né? Se eu tivesse uma espada, eu te mataria agora, não foi o que ele falou? Aí o anjo disse, olha, já 3 vezes ela me viu, ela se desviou de mim. Na verdade, eu agora te mataria, né? Tipo, e deixaria ela com vida, porque ela foi mais sensata, né, do que você. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não soube que estavas neste caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei, né? Então, é momento, né? Há momentos que nós precisamos reconhecer, né, a nossa obstinação. Isso é arrependimento, né? É quando a gente resolve deixar de fazer o que estava fazendo e voltar, não é? Então ele disse, olha, se parece mal aos teus olhos, eu voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Como o Senhor tinha dito antes de toda essa situação começar. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon, né, na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão. Balaque, aqui lembrando, é o rei dos amorreus, que estava contratando Balaão, um profeta que conhecia Deus, para amaldiçoar o povo de Israel. Veja,
Nem dá para dizer o quanto Balaque estava equivocado, né? Não sabia ele que aqueles hebreus ou o povo de Israel ali era o povo de Deus, né? Então, ele está contratando Balaão para isso. O Senhor permitiu que ele fosse, mas disse: você não tem permissão para amaldiçoar, você vai fazer o que eu mandar, e não o que Balaque disser, né? Então, perguntou Balaque a Balaão. São nomes parecidos, mas está claro, né? Porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Aquela coisa ali, né, diplomática. Respondeu Balaão a Balaque. Agora Balaão fala a Balaque: eis-me perante ti, acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Aqui Balaão, ele diz com verdade, né? Ele sabia que não, né, não podia desobedecer a Deus, então ele disse: olha, o que Deus mandar eu vou falar. Balaão foi com Balaque, chegaram lá a Kiriate, né, Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, era o costume, né, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Levou ele para conhecer. E assim termina o capítulo 22 de Números, mas não a história. Eita, pode ficar à vontade, tá ligado? Isso. Mas a história continua a partir do capítulo 23, que segue dizendo: então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei, porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, tu notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Veja que aqui eles fizeram um ritual, um culto, né? Para invocar assim o nome do Senhor. E Balaão vai dizer a Balaque: olha, o que ele me disser eu vou te contar, vou te notificar. Encontrando-se Deus com Balaão, como Balaão que conhecia Deus esperava que acontecesse, ele subiu aquele morro, né? E ali, encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: Deus, preparei 7 altares, no caso Balaão, preparei 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Realmente era uma grande coisa. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, lá esperando, né, ele e todos os príncipes dos moabitas. Veja, queridos, então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, exatamente como foi dito, está escrito. E por que essa parte é tão importante? Por que está assim registrada na Bíblia com essa riqueza de detalhes? Nós estamos aqui falando de um princípio que é o poder das palavras, né? Que não importa quem diga, elas têm poder de vida ou morte. Ainda mais se vem de alguém que tem autoridade sobre a nossa vida, como os primeiros, né? O nosso pai, a nossa mãe, né? Assim, e todas aquelas pessoas que o Senhor coloca, né, em nosso caminho, investido de autoridade ali para cuidar de nós, para nos nortear, né? Assim, por exemplo, é um médico, ele tem a autoridade de Deus sobre a nossa vida, né? Assim, ontem, por exemplo, passei por um exame, né? Aquela médica, aquele anestesista, aquela enfermeira, todos aqueles por quem eu precisei passar, né, para fazer esse exame, eram a autoridade de Deus na minha vida, a quem eu devia obediência e submissão. É um princípio, né, assim, e é válido para toda a autoridade, porque não há autoridade que não seja, ou como a Bíblia afirma, né, toda autoridade é estabelecida, é instituída por Deus. Recebe de Deus uma autorização, né, assim, cada um há de prestar conta do que fez com essa autorização. Né? Tanto que a Bíblia diz que quando as autoridades elas cumprem o seu dever, por exemplo, o médico, o advogado, o prefeito, o vereador, o pai, a mãe, né? Assim, o empregador ali, né? O chefe, o piloto do avião, ou seja, quando a autoridade ela cumpre o seu dever, ela está a serviço de quem? De Deus. Né?
Então, mas o princípio aqui é o princípio da palavra, poder de vida ou de morte. Balaque estava contratando Balaão, que era um profeta, né, assim, para amaldiçoar a Israel, né? Então é por isso que o Senhor vai dizer, você vai, mas não é isso que você vai fazer, né? Porque é um povo abençoado, é um povo a quem eu abençoei. Mas veja, por que Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse, né? Por causa disso, por causa do poder das palavras. Veja que Israel aqui nos capítulos anteriores, o Senhor disse que assim como ele ouvia em seus ouvidos, ia acontecer, né? O que eles falaram, assim aconteceu com eles. E isso não mudou, gente, né? Não mudou. Os mandamentos, os princípios, né? Os valores, a lei de Deus, ela permanece a mesma. O que antes era simbólico aqui no Antigo Testamento, hoje é uma realidade espiritual, né? É por isso que Tiago vai dizer, né, sobre o poder das palavras. É um membro, né, de todos os outros assim, então, né, mas é capaz, como uma fagulha, né, de incendiar toda uma floresta. Daí o cuidado de Deus aqui com as palavras, né, de Balaão, a quem ele tinha investido de autoridade para falar em seu nome, né, assim? É o mesmo cuidado que o Senhor tem ao ajudar, auxiliar uma mãe na educação dos seus filhos, um pai ali na liderança do seu lar. Porque Deus tem investido, veja, com a autorização, né? Com a autoridade vem a autorização, vem a unção, o poder. Né? Então um pai nunca, jamais, ou uma mãe pode proferir palavras de morte ou de maldição sobre os seus filhos. Né? Assim, porque ele foi investido da autoridade de Deus, né, assim, para abençoar, né, os seus filhos e não amaldiçoar, né? Daí o cuidado que nós precisamos ter. Então, o que o Senhor disse a Balaão que dissesse foi, está escrito na íntegra aqui. Então, proferiu a sua palavra e disse, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, né, assim, que era Balaque, dos montes do Oriente, vem, amaldiçoa-me a Jacó, o Senhor se lembrando, né, da aliança que fez com Jacó, porque esse povo aqui são as 12 tribos, ou os 12 filhos de Jacó, né, do qual o Senhor fez uma nação, que agora é mais de 1 milhão de pessoas, nesse momento aqui. E vem, denuncia a Israel, como posso? Balaque está dizendo exatamente o que aconteceu. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Né? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. O Senhor separou esse povo, né? Fez ele de um homem, né, assim, e a partir daí a sua descendência, para se dar a conhecer a toda a humanidade, né? A começar daquele povo. Então, não era a vontade de Deus que eles se misturassem, né? Para aprender as práticas que já eram comuns, né, naquela época. Acredite, o que nós vemos hoje nem se compara com o que eles já faziam ali, coisas terríveis. Amém? Só um sinalzinho aqui de que nós continuamos aqui. Então, quem contou o pó de Jacó ou enumerou a 4ª parte de Israel, que eu morra a morte do justo e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Balaque não entendeu, foi nada, disse, que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar, tipo assim, chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, eis que somente os abençoaste, né? Mas ele respondeu, olha só como termina essa parte do capítulo 23, porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca. Realmente ele era um profeta, e um profeta de Deus, alguém que entendia, né? Conhecia a Deus, o tinha como Senhor da sua vida, né? Estava ali cumprindo com êxito, né? Assim, a sua missão. E até porque ele sabia, né? Que o anjo com a espada desembainhada estava ali, né? Se ele, né? Não cumprisse,
tal como Deus dissesse, né? Como Deus estava dizendo. Então o capítulo 23 dessa história fantástica continua dizendo: viu Sérgio, Naide, Jacó, querido Francisca Lima, Renata, oi Wesley, Silene Alves, Inácio e Maria de Gouveia, amém? Vamos lá? Continuando, oi Creuza, a nossa leitura de hoje, o capítulo 23 de Números segue dizendo: então Balaque lhe disse, rogo-te que venhas comigo a outro lugar, né? Balaque não se dá por vencido. Donde verás o povo, verás somente a parte mais próxima dele, e não o verás todo. E amaldiçoa-lo. Dali levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um deles, né, ofereceu um novilho e um carneiro, como há pouco. Agora nesse outro lugar, né, pensava ele que se ele não visse todo o povo, talvez ele, né, amaldiçoasse. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor, como ele fez antes, ele está fazendo aqui outra vez. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque e assim falarás. E olha só o que o Senhor colocou na boca dele. Você quer ouvir? Está escrito na íntegra aqui, né? Como é bom ler a Bíblia página a página, amém? Todos os capítulos, né? Sem pular ou só ficar no Salmo 91, amém? Nada contra o Salmo 91, mas tudo contra não conhecer o 92 e o 90, amém? 93, né? Assim, né? Para o nosso ensino e para o nosso exemplo foi deixado aqui, né, Raquel? Seja bem-vinda, amore. Seja bem-vinda ao pedacinho da Bíblia. Estamos aqui no capítulo 23 de Números, o terceiro capítulo de hoje, né? Que segue dizendo as palavras que o Senhor colocou agora pela segunda vez na boca de Balaão. Porque o havia, né, investido de autoridade para profetizar em nome do Senhor, né? E estava cuidando para que isso de fato acontecesse. Amém? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, se referindo ao rei dos Moabitas. São nomes parecidos, mas... e ouve e escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sim, é um clássico pedacinho da Bíblia que aparece aqui pela primeira vez, né, Jacó? Oi, Silene. Depois será citado daqui, né? Mas é aqui que aparece pela primeira vez. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Oh, glória! Ele a abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele, e se ouvem, não tem o i, se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças dele são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale, aqui está, encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? E nós temos aqui um ponto de exclamação, muito raro na Bíblia, né? Assim, e o capítulo 23, a nossa leitura de hoje termina dizendo: eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Fazendo aqui uma, né? Então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu, tudo o que o Senhor falar, isso farei. Disse mais, e é uma pergunta, tudo o que o Senhor, não foi o que eu disse, né? Tudo o que o Senhor falar, isso farei. Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Ele não se cansa. Porventura parece bem aos olhos de Deus que dali você amaldiçoe
Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu, como na primeira, na segunda, agora já a terceira vez, sobre cada altar um novilho e um carneiro. A história continua, amém? Amanhã, às 9 horas, Hoje, ficamos por aqui com esta... Amém, Jacó. A nossa gratidão, querido, pelo apoio, viu? Que você encontre em seu caminho, viu, Naide? O mesmo apoio, o mesmo encorajamento na sua missão, viu, querido? Aqui, na sua missão, em seu caminho, ali quando você mais precisar, ou mesmo quando você menos esperar, que esta seja o sinal do favor de Deus, no seu propósito, ali quando você está desenvolvendo o seu dom, cumprindo a sua missão, respondendo ao seu chamado, Nós, nessa altura aqui, de Números capítulo 23, nesse dia 56, Senhor, da nossa viagem, dessa aventura que é viver o ano de 2024 pelas páginas, enquanto atravessamos as páginas da Bíblia, cada uma delas, nesse firme propósito de encontrar aqui o material, Jacó, Naide, de encontrar aqui o material que nós precisamos, para o que nós estamos construindo. Lembrando que nós somos essa casa, casa espiritual, onde Deus é o morador, assim. Então, Senhor, nós temos encontrado aqui muita mobília, amém? Acredito que nessa altura, do texto da Bíblia, nós ainda estamos no alicerce, assim, e ainda parede, telhado, mobília, melhor dizendo, quanta coisa, A ordem o Senhor é que sabe. O fato é que nós somos esse grande feito, E que o Senhor, como disse Jesus, trabalha, O Pai é um trabalhador e Ele está ocupado, em construir a mim e a você, ou através de mim e de você, E todas as situações e circunstâncias, por mais contrárias que pareçam, é instrumento de Deus em nossa vida, para lapidar pedras, assim, que precisam estar muito bem firmadas, assim, em nosso alicerce ou mesmo em nossas paredes. E aqui está, Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que o Senhor disse para nós abençoar e nós amaldiçoamos. Talvez o nosso marido, o nosso casamento, assim, queridos, os nossos filhos. Oi, Jair! Oi, Jair, boa tarde. Jair chegou na hora combinada, Jair? No domingo, estamos firmando esse horário de 3 horas, Eu quis fazer mais cedo, eu estava tão animada para o nosso encontro de hoje, que ontem eu fiz um exame, fiquei um pouco debilitada, não foi possível continuar. Mas em nome de Jesus, amém? Estamos aqui todos os dias. E aqui estamos, Senhor, te pedindo perdão por todas as vezes, que nós amaldiçoamos, sendo que a tua vontade e o Senhor nos deu a autoridade, seja onde nós estamos plantados. Eu falo como mãe, como esposa, como irmã mais velha, talvez, ali onde somos chefes, líderes, Todos nós recebeu de Deus essa autoridade, essa autorização, não é? Então, quando era pra gente abençoar, nós como Balaão, em nosso caminho ali, não vendo o anjo, assim, que se colocou ali com a espada desembainhada na mão, como adversário contra nós, ou seja, não era vontade, assim, do Senhor que nós amaldiçoasse, mas essa era a nossa intenção, mas foi o que nós fizemos. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Quantas palavras, estão em curso? Isso é sério, queridos. Quantas palavras estão em curso nesse momento, que foram liberadas pela minha boca e pela sua boca, dentro da nossa casa,
ali aos ouvidos, né, à escuta do nosso filho ou do nosso marido, né, às vezes ali, né, no calor do momento, né, assim, irados, e a raiva é um sentimento comum. Ter raiva não é o problema, nem é pecado, né, assim, nós não somos robôs, né, a raiva, como qualquer outro sentimento, é normal. O que a gente não pode fazer é pecar, né, assim, que a Bíblia diz. Então nós te pedimos perdão, Senhor, e nós queremos anular, amém, porque é abençoado o nosso casamento, né, o nosso lar, a nossa casa, né, a nossa família, os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa escola, né, assim, Jair, a nossa faculdade, ou seja, o que o Senhor tem nos dado, né, assim, nós queremos aqui reconhecer, agradecer e abençoar, né? Dá-nos, Senhor, assim como o Senhor deu a Balaão, coloque em nossa boca, assim como o Senhor colocou na boca de Balaão, essas palavras, né, de bênção, porque às vezes dentro de nós não há, né? Mas assim como o Balaão, nós queremos dizer aqui também, que assim como o Senhor nos disser, nós falaremos. Vamos, queridos, firmar com Deus, né, esse compromisso de, assim como o Senhor, como mãe, como esposa, né, como avós, né, assim como líderes ali onde o Senhor tem nos dado autoridade, assim como o Senhor colocar em nossa boca, nós diremos, né? Nós queremos abençoar, né, Antônia, o que o Senhor está abençoando, né? Então, ajuda-nos, Senhor, e pedimos perdão, que todas as palavras, né, ajude-nos a desdizer, anular, né? Assim, se uma palavra de morte foi liberada, está em curso, ajude-nos a consertar isso, dizendo algo que anule o que foi dito anteriormente. Por isso é importante, né, querido, muitas vezes nos calar, né, e não falar com emoção, né, assim eu digo, né, para não pecar, não é? Porque grande é o estrago, o prejuízo, né? Assim, então muitas vezes, não sabendo o que dizer, é melhor não dizer nada, mas estar sempre comprometido, né, com a autoridade que Deus tem investido em nós, né, para abençoar, amém? Para abençoar, porque é abençoado. O seu lar é abençoado por Deus, o seu casamento é abençoado por Deus. Não seja você a se amaldiçoar, a amaldiçoar o que o Senhor tem abençoado, amém? Não faça com que o anjo do Senhor esteja contra você, contra mim, em nosso caminho, amém? Que não seja preciso o Senhor usar uma mula, né, assim, para que a gente entenda, né, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, né, os nossos ouvidos, os olhos do nosso entendimento, né, e os nossos ouvidos espirituais, para ouvir claramente, como ouviu Balaão, né, e dizer, tal como o Senhor está dizendo: abençoe o seu lar hoje, amém, o seu casamento, seus filhos, tudo que o Senhor tem lhe dado, né, para cuidar, como autoridade investida por Deus. A autoridade é de Deus, viu? É uma autorização que nós temos e nós vamos prestar contas, como esposa, como mãe, como mulher. É uma autoridade ser mulher, né? Assim, nós haveremos de prestar contas dessa autoridade, desse poder que o Senhor nos deu. Da mesma maneira, os homens, né? Assim, os filhos, as esposas, os chefes, os empregadores, né? Assim, todos nós, né, Jair? Então, façamos assim, amém? E abençoemos o que o Senhor já tem abençoado, longe de nós amaldiçoar, né? Assim como disse Balaão, o que Deus tem abençoado, amém? Hoje ficamos por aqui, nós lemos, Jair, glória a Deus. Sim, Jair, eu tô bem melhor que ontem, né? Tô bem. E agradecida ao Senhor que me ajudou. Com o sinal do seu favor, né? Com a sua calma, o seu equilíbrio, e correu tudo bem, foi tranquilo. O corpo é que fica, né? Mas estamos aqui, viu, Jair? Amanhã estamos de volta, né? É segunda-feira, de segunda a sexta, de 9 da manhã, prosseguindo em nossa leitura, amém? Hoje ficamos aqui no capítulo 23, lemos o 21, 22 e o 23, viu, Jair? Amanhã continuamos ainda na história de Balaão. Querem saber como termina? Pronto, amanhã vamos estar lendo o final dessa história
tão curiosa, tão interessante, né? Tão edificante. Amém? Eu já anotei o seu nome. Eu acho que Jacó, eu já anotei o seu nome. Já. Não acredito não, Jacó. Não anotei não. Gente, Jacó com B. Vamos lá. Jair, como sempre. Oi, Caliane. Bem-vinda de volta, querida. Vou colocar o seu nome outra vez. Amém? Oi, Francisca. Você pede oração? É você, querida? Sim. Sim. Sim, Francisca. Nós oramos. É sem B? É Jacó. Ah, tá. Certamente você precisou colocar, né? Assim, nós oramos pelo seu corpo, querido, viu? Assim como nós oramos pela minha mãe, né? E o Senhor a fortaleceu a passar pelo tratamento, né? Até anestesiada, Francisca, ela foi. Num procedimento assim muito doloroso, sabe? Que as pessoas eram até anestesiadas, ela nem sabia. E ali ela não foi, eram 4 sessões, e na quarta, minha mãe é uma mulher forte, sabe? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, uma mulher de oração, mas ali acho que o corpo dela estremecia só de lembrar. Ela já estava no final do tratamento, ela já estava bem debilitada, sabe, Fran? E Jair, o que será? A gente precisa descobrir, né, Jair, como colocar aqui a referência, né, o endereço de onde nós estamos, né, a nossa leitura de hoje, mas eu não fiz. Então, queridos, vamos curtir, amém, a leitura da Bíblia, antes da gente se diz, né? Vamos lá, aqui para fortalecer, né, assim, consolidar. Né? Amo as palavras, né, os vocabulários, o vocabulário bíblico, né? Assim, vamos firmar bem essa estaca aqui dessa tenda, né, que nós temos armado, onde o Senhor tem descido, né, Jair, todo dia nessa nuvem e falado conosco, assim como falava com Moisés, ó, face a face, né, Jair, boca a boca. Aqui nós temos conhecido o Senhor, Deus, como verdadeiramente Ele é, amém? Sem equívocos, né? E ele é lindo, né? Assim, queridos. Sim, Fran, você é do Piauí? Minha mãe também, Fran. Ela não mora no Piauí, né? Hoje nós moramos ali em Palmas Tocantins. Eu sou casada, né? Moro agora em Natal. E ali, Fran, nós orando, né? Eu estava até nesse dia no ciclo de oração com as irmãs. Fizemos ali um clamor. Você acredita, Fran? No caso dela, o diagnóstico foi no colo do útero, né? Um procedimento que é mais de 1 hora, Fran, mais de 1 hora. Ela, quando estava esperando começar, isso que é a anestesia do céu, né, queridos? Ela, quando achou que estava começando, já tinha terminado. Acredita que ela perdeu a noção do tempo, assim. Nem enquanto ela estava esperando a dor começar, aí entra a enfermeira, depois o médico, para retirar todo, e disse, já terminou, sabe? E assim foi. Né? Muitos chegando carregados ali, tão debilitados, mas o Senhor a fortaleceu. E essa é a nossa oração por você, viu, querido? Que o Senhor coroe esse ano da sua vida com a sua bondade, como diz o Salmo 65, e por onde ele passa a fartura. Sabe que o Senhor, certamente, nós oramos assim porque nós oramos a palavra e assim nós cremos, porque esta é a verdade. Né? O Senhor há de te dar desse maná, sabe, essa porção, né, assim, que é suficiente e o bastante para cada dia, querida, do seu tratamento, viu? Essa graça, que é essa capacidade, sabe, assim, essa habilidade, essa destreza, né, que você precisa, vai precisar, né, para chegar do outro lado, né? Já está à sua disposição, querida, viu? É só recolher, como faziam eles, né? O maná era ali como semente de coentro, tipo pimenta do reino. Ali eles moíam, né? E fazia, né? O pão, o bolo, né? Assim, tudo que você precisa, querida, você já tem, viu? O Senhor há de providenciar todo o necessário, né?
Vamos focar, como no início da nossa leitura de hoje, não no que nós não temos, né? Não, vamos focar e agradecer, reconhecer, né? Nos contentar com o que o Senhor já tem nos dado. Lembre-se, um dia de cada vez, viu? O Senhor é contigo, querida. Mama, sim, querida. Vou colocar aqui, para eu me lembrar. Pronto, Francisca Lima. Esse é o nosso CEF, querido, nosso memorial, nosso livro de oração. Vai estar sempre conosco em nossas orações, viu, Fran? Todos os dias a partir de hoje, viu? Sempre em nossas orações. Em nossa campanha de Daniel, essa oração que nós fazemos 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, em nosso ciclo de oração, viu? E enquanto a gente estiver aqui também, enquanto a gente lê, a gente ora, viu? E amanhã estamos de volta. Amém, Fran? Segunda a sexta, às 9 horas, e no sábado e domingo, nesse horário, de 3 da tarde. Viu, Sérgio? Naide, Jacó, sem o B, né, Jacó? Francisca Lima, Silene, Jair, Simone, Maria José, Caliane, Elizabeth, Priscila Oliveira, Maria das Graças e Tati. O Senhor abençoe a sua semana, viu? Que Ele coloque na sua boca, assim como colocou na boca de Balaão. Não é Balaque, hein? Balaão. As palavras certas, sabe? Que vão assim pavimentar o caminho por onde você há de passar essa semana, que vão abrir o caminho, sabe? Palavras de bênção, palavras de vida, né? No lugar onde o Senhor tem te plantado. Que você floresça, frutifique, amém? Que o Senhor lhe dê sinais do seu favor, de que está com você, porque Ele está, né? É um compromisso, ainda que nós, né, nos afastemos, nos desviemos da sua vontade para nós, né? Ainda que nós falhemos, ainda que, né, dele permanece fiel, amém? Se você for duvidar, duvide de si mesmo. Se você for desconfiar, desconfie de você mesmo, mas nunca duvide de Deus, né? Ele merece o seu voto de confiança. A Bíblia diz, e esta é a verdade, que quem nele confia jamais será decepcionado, viu? Deus abençoe a todos, né? Assim, Jair. E amanhã estamos de volta, amém? Às 9 horas com a nossa leitura da Bíblia e oração, amém? A paz do Senhor, queridos. Boa semana, bom domingo, bom descanso, amém? Espero você amanhã.